A notícia da Carla Zambelli já virou folclore, uma coisa fantástica, já está sendo procurada, está foragida nos Estados Unidos, todo mundo sabe onde ela está e tal, aquela coisa absolutamente, né? É a fuga brasileira, né? Aquele sentido de brasileiro tudo nas coxas, né? Que fuga atrapalhada, meus amores. Ficou tudo errado, fez tudo errado, mobilizou, pesquisou errado. A Carla Zambelli acha que ter dupla nacionalidade italiana vai livrar a cara dela. Não vai, não vai. Ela errou, aí se entregou, gerou prova contra si mesma, de novo. O Alexandre de Moraes abriu outro processo contra ela. É um portento de imbecilidade ambulante esta gloriosa Carla. E tá desesperada, né? Tá desesperada porque percebeu que fez tudo errado. Não sabe preparar uma fuga. Taylor, boa noite, quando você fez previsão do caso da Carla, ontem às 23 horas. Eu fiz previsão, né? Eu falei que ela se deu mal. Ontem eu já dava para saber isso. E hoje está tudo confirmado. Gente, eu vou detalhar para vocês. As redes sociais da Carla Zambelli já foram banidas. Assim, a jato. As contas dela, contas, recebimento de salário pelo Congresso e tudo mais, tá tudo na iminência de serem completamente bloqueados. Quer dizer, não tem a menor condição. Não vai ter a menor condição. Dessa vez, se o STF cochilou, né, em deixar ela fugir, não está cochilando em promover as questões, né, para que ela volte e seja presa. Ela antecipou a prisão dela. Foi isso que ela conseguiu, né? Ela vai ser presa antes do que ela deveria ter sido, porque já está com uma preventiva na cabeça. Olha quem está aqui, Marta Cantanhede, bem que você disse que ela tem azar. É uma azarada, mas azarada e burra, né, Marta? Muito burra, não sabe? Vai estudar a fuga. A Carla Zambelli tá tão enrascada que nem o PL, o partido dela, o Partido Liberal, Valdemar Costa, né? Nem o PL quer conversa com a Carla Zambelli. O PL não quer nem saber de defender Carla Zambelli no Congresso, na Câmara. Né? Isso já ficou claro já. Então ela vai também antecipar a perda do mandato. Ou a perda do mandato ou a suspensão do mandato, alguma coisa assim. Tem uma sutileza aí jurídica nesse processo agora, porque ela vai perder, né, o mandato de fato quando o plenário votar a perda do mandato. Acho que para isso ela precisa estar no Brasil e presa, né? Já presa preventivamente, isso pode acontecer. O ministro Alexandre de Moraes comunicou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sobre a decisão em que determinou a prisão e outras medidas contra a deputada federal Carla Zambelli. Aí um trechinho do título aqui para vocês desfrutarem aqui, né? Encaminha a Vossas Excelências os termos da decisão, a Vossa Excelência, né? Da decisão proferida nos autos em referência, cuja cópia segue anexa para ciência e adoção das providências cabíveis, especialmente para fins do cumprimento do item 2.2. O item 2.2 prevê o bloqueio dos vencimentos, do salário, da bufunfa, da porva da Carla Zambelli. Bloqueio dos vencimentos da deputada e quaisquer outras verbas, inclusive as verbas de gabinete, essa pouca vergonha que tem em Brasília. Né? Em tese, outra providência a ser adotada pela Câmara é deliberar sobre a manutenção ou não da ordem de prisão. A casa teria até 45 dias para isso, mas há divergências. Como não houve prisão em flagrante, e sim uma ordem de prisão preventiva, há algumas interpretações de que a casa não poderia tomar essa decisão. Aquela coisa que o deputado só pode ser preso em flagrante, né? E tem um outro caso que ele pode ser preso, não foi o caso da Carla Zambelli, mas, enfim, acho que não tem precedente, extrapola, né? E aí a gente vai ter de constituir um arcabouço jurídico, né, em tempo real. O advogado e professor de Direito Constitucional Miguel Godoy diz que a Câmara pode sustar apenas a prisão em flagrante por crime inafiançável imposta a um deputado, e não um mandado de prisão preventiva ou temporária expedido pelo judiciário, salvo em casos muito específicos. Então tá claro isso aqui, né? Os deputados só podem ser presos se for em flagrante ou por crime inafiançável, né? Duas modalidades. Então a Câmara só pode incidir nesses casos. Como é uma prisão preventiva, não tem precedente. Então não vai poder incidir nesse caso. Outro professor de Direito Constitucional, ele está analisando aqui. É importante a gente dar esse amparo aqui técnico para a gente, pelo menos, dizer algumas coisas, pelo menos não, né? Para a gente respeitar as sutilezas do processo contra a Zambelli. Não é difícil também de entender. A deliberação da casa já poderia ser deflagrada com a determinação da prisão, mas pode haver restrição pelo fato de já ter havido uma condenação em definitivo. Bom, o que nós temos aqui, portanto, então, é a comunicação do Alexandre de Moraes para a Câmara. Agora, outras notícias sobre a Carla Zambelli, né? Alexandre de Moraes, falei para vocês que o Alexandre de Moraes estava puto da vida, né? Estava pé da vida. E, né, hoje veio o tsunami, né? O tsunami do Moraes veio hoje. Veio realmente em massa.
Moraes determina novo inquérito contra a Zambelli para apurar coação e obstrução de investigação. Esse caso da Zambelli pode até parecer um pouco assim uma fetiche da esquerda, né? A esquerda não para de falar da Zambelli, que coisa chata. Eu acho chato também, acho ficar repisando o tempo todo essa coisa da Zambelli. É o tema que está na ordem do dia, mas eu acho que ele é pedagógico para a gente. É pedagógico e ele incide sobre o caso do Bolsonaro. E aí tem até algumas medidas que também foram requeridas pelo líder do PT na Câmara, que é o Lindbergh Farias. Determinou novo inquérito contra a Zambelli para apurar coação, pressão, né, em pessoas ligadas a esse caso, e obstrução de investigação. Ministro manda a Polícia Federal ouvir o deputado em 10 dias e que Banco Central informe as movimentações em PIX da deputada. Tá bom para vocês? E tem muito mais coisa. Isso aqui eu quero falar também da Interpol, que foi mobilizada também. Curiosamente, o diretor da Interpol é um brasileiro, tem a sede na França, e também eles vão analisar nas próximas 24 horas aí se esse pedido realmente vai ter efetividade, se a Interpol vai. E tudo legalmente, a Interpol não pode se negar, digamos assim, a buscar a Carla Zambelli, né, nos aeroportos e tal. Ela está nos Estados Unidos, a ideia dela era ir para a Itália, para usar também de maneira criminosa. Já tem um deputado italiano que entrou com pedido de explicação para o consulado, para a chancelaria italiana, para explicar, né, o que o governo italiano vai fazer com relação a Carla Zambelli. Porque usar a dupla cidadania para escapar da justiça é um outro tipo de violação e de crime, né? É deturpar o instituto da sua cidadania. Ela nem fala italiano, né? O Pisolato ainda fala, o Pisolato foi extraditado nessas condições. Então, acabou para Carla Zambelli, na verdade, essa esperança de ser blindada na Itália, né? Bom, o ministro Alexandre de Moraes determinou a instalação do novo inquérito contra a deputada federal Carla Zambelli para apuração de suposta coação no curso do processo, no qual ela foi condenada, e obstrução de investigação de infração penal sobre a organização criminosa. Um trechinho do despacho aqui do Moraes. Trabalhou hoje, hein, Xandão? Parabéns, hein? As diversas entrevistas da Ré em 3 de junho de 2025, ontem, né, ela deu entrevista para a CNN, para um site vagabundo de extrema-direita aqui brasileiro, chamado Ouro Fino, sei lá o quê, bolsonarista. Também postou um videozinho na rede social dela que não existe mais. Indicam que a sua fuga do território nacional se reveste, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, também da reiteração de condutas criminosas, de atentar contra instituições por meio de desinformação, para descredibilizar as instituições democráticas brasileiras e de interferir no andamento dos processos judiciais em trâmite nesta corte. Na mesma decisão, ele determinou à Polícia Federal que, em 10 dias, faça a oitiva da parlamentar, além de monitorar e preservar o conteúdo postado nas redes sociais dela ou de pessoas ligadas a ela, que tenha, segundo o ministro, pertinência na investigação. Então, ele ficou puto da vida, né? Ele está indo com todo o arsenal jurídico que ele pode usar, quer dizer, vai monitorar as redes, quer o conteúdo das redes quer dizer, botou todo o arsenal ali para assustar mesmo, para inclusive assustar os cúmplices dela aqui no Brasil, que ficaram aqui no Brasil. Ela, inclusive, mandou emancipar. Eu fui ver que o filho dela tem 17 anos, né? O João Zambelli, né? Coitado desse menino, né? Ela mandou emancipar o menino para que ele se candidatasse em São Paulo para herdar o espólio eleitoral dela. Olha que gente... É gente do esgoto, mesmo, né? Bichos escrotos do esgoto profundo. Coagiu até a mãe. Usou a mãe, passou as senhas das redes sociais para a mãe, agora as redes sociais estão todas fechadas. Quer dizer, o Moraes foi com tudo, bloqueou todo e qualquer rendimento, né, bem que ela pudesse ter aqui no Brasil. A coisa ficou crítica para Carla Zambelli.